primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, o trecho que nós leremos narra a fuga de Davi. E hoje nós veremos por que Davi, nesta fuga, estava sendo incrédulo. Ele estava agindo por conta própria e não debaixo da diretriz da voz do Senhor para a sua vida, e como isso trouxe efeitos muito negativos na sua caminhada. Mas em meio disso tudo, Deus foi soberano e trouxe Davi de volta para o lugar de onde ele jamais deveria ter saído. Vamos fazer isso em 4 pontos, portanto eu vou lendo à medida em que nós vamos expondo a palavra de Deus. Eu começo então no capítulo 21, e nós vamos até o capítulo 22, mas essa leitura, como eu já disse, vai ser paulatina. Começamos, então, a partir do versículo 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que tiver. Respondeu o sacerdote a Davi: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, que os moços poderão comer se não tiveram relações com mulheres recentemente. Até aqui, por enquanto, a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, em qual momento histórico nós estamos aqui nesse texto? Davi, como todos vocês conhecem, a famosa história, Davi venceu Golias, um gigante, um herói de guerra dos filisteus, e, portanto, Davi começou a ser reconhecido dentro do território de Israel como alguém que era um herói de guerra. Inclusive, as mulheres e as crianças cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Não obstante, o próprio rei Saul, que havia utilizado os serviços de músico de Davi e também que tinha o apoiado na batalha contra Golias, lá no Vale de Elá, começou, por conta da sua inveja e do seu ciúme, conspirar contra Davi, com a intenção de matá-lo. Jonatas, filho de Saul, fica sabendo dos planos de seu pai e avisa Davi. E Davi, então, temendo pela própria vida, decide fugir. O que, essencialmente, é uma atitude boa, ou pelo menos motivado por algo nobre. Tem alguém querendo me matar, o que eu posso fazer a respeito disso? Fugir. Porém, Deus nunca mandou Davi fugir. E quando nós fazemos algo, mesmo com boa intenção, não considerando a vontade de Deus, lá no Brasil nós temos um ditado: de boa intenção o inferno está cheio. Mesmo que com as melhores motivações, se Deus não nos mandou fazer, nós não devemos fazer. E aqui, neste primeiro episódio da fuga de Davi, o primeiro lugar que ele chega fugindo de Saul, temendo pela própria vida, ele chega a este lugar que nós lemos, Nobe. É uma cidade mais ao norte da capital, e lá Davi se encontra com este homem, Aimeleque. Aimeleque era um sacerdote que estava em turno no seu serviço religioso. Davi chega lá e o texto diz que Aimeleque, tremendo, saiu ao seu encontro. O que Davi será que está fazendo aqui? O que Davi veio fazer aqui em Nobe? E aí ele interpela Davi com essa pergunta: o que você veio fazer? Davi conta 4 mentiras aqui no trecho que nós lemos. A primeira delas, Davi diz assim: estou aqui a serviço do rei. Mentira, ele estava fugindo do rei. Segundo, ele diz: eu estou aqui num serviço secreto, portanto eu não posso dizer o que vim fazer. Mentira, porque ele não estava a serviço do rei, estava fugindo do rei. Em terceiro lugar, Davi diz assim: os meus homens, eu não estou sozinho, os meus homens estão, o termo aqui que nós lemos, eu disse aos meus homens que ficassem
ali e ali, ou em tal e tal lugar. Em algumas traduções da Bíblia, ele diz: eu deixei os meus homens do lado de fora da cidade. Mentira, porque ele estava fugindo sozinho. Ele conta essa história estranha, 3 mentiras até aqui. E Davi então diz a Eimeleque: escuta, eu e meus homens estamos com fome. Será que você não pode nos servir alguma coisa? Acontece que a Eimeleque diz: olha, eu tenho aqui à disposição os pães da proposição. Quem já leu o livro de Levítico sabe do que se trata. Os pães da proposição até poderiam ser manuseados para uso comum, porém havia um ritual, uma cerimônia de purificação que precisava ser realizada antes. É por esta razão que Aimeleque diz para Davi: olha, eu tenho aqui os pães da proposição, mas os seus homens estariam puros para comer os pães da proposição? E aí Davi conta a 4ª mentira. Davi diz assim: sim, eu e meus homens estamos puros, porque quando saímos em uma incursão militar, nós não tocamos em mulheres. Essa pureza tinha a ver com uma pureza cerimonial. O livro de Levítico explica que nos últimos 15 dias, antes de sair para a guerra, não podia se tocar em mulheres e coisas do tipo. Davi, então, conta essa mentira dizendo assim: se num período comum, quando vamos sair para uma missão, nós já nos purificamos, imagina para uma situação tão importante quanto essa. Essa é a 4ª mentira de Davi. Bom, tem uma grande ironia aqui nesse texto. Porque, veja, Davi, ele é da cidade de Belém. Belém, que significa Bethlehem, no original, padaria. Davi sai da padaria para sentir fome. É isso que acontece quando nós estamos fugindo da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós começamos a sentir falta daquilo que nós tínhamos em abundância. Não é isso que acontece com o filho pródigo? Ele se lembra: até os jornaleiros na casa de meu pai são servidos com generosidade. Portanto, Davi sai da padaria para sentir fome. Essa é a primeira ironia do texto. Por isso, essa primeira parte do sermão, para você guardar para fins didáticos, lembre-se disso. Davi queria pão. Contou 4 mentiras para conseguir pão. Davi, depois disso, diz aí no versículo 8: não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio que o rei me pediu era urgente. Davi agora, ele pede uma segunda coisa. A primeira foi pão, a segunda foi uma arma. Então lembra disso, Davi estava atrás de pão, agora Davi está atrás de uma arma. Ele diz para Aimeleque: escuta, será que você tem alguma arma aí? Essa pergunta é curiosa e inusitada por si só, porque um sacerdote ou alguém da tribo de Levi não empunhava armas, não manuseava armas. Então por que um sacerdote dentro de um templo religioso teria uma arma? Mas curiosamente, Aimeleque responde para Davi no versículo 9: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Elá, está aqui envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres tomar, toma, não há outra aqui senão essa. Olha que curioso, Aimeleque diz para Davi assim: olha, eu não tenho arma nenhuma. Aliás, a arma de Golias, aquele gigante que você venceu lá no vale de Elá, por um acaso ela está aqui. Se você quiser, fica à vontade. E então Davi usa uma expressão cínica que revela a incredulidade do coração de alguém que está agindo por conta própria, de alguém que está desengonçado, procurando manter a sua própria segurança, prover para si a sua própria subsistência. Veja o que Davi diz ainda no verso 9: não há outra semelhante a esta, dê-me a mim. Em outras versões da Bíblia está descrito o seguinte: Davi disse: não há espada melhor no mundo para proteger um homem, dê-me a espada. Qual que é a ironia deste trecho? Davi agora estava atrás da espada que Golias utilizara quando lutou contra ele. E se vocês lembram bem do que aconteceu, Davi, quando vai ter com Golias, Golias o interroga dizendo: por acaso sou eu um cão para que venhas até mim com um pedaço de pau e algumas pedras? Ao que Davi teria respondido: você vem lutar contra mim com espada,
lança e escudo. Mas eu vou contra ti em nome de Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Portanto, cadê a fé daquele garoto que enfrentou um gigante com uma espada e disse a este gigante que estava agindo em nome do Senhor, e agora ele quer exatamente aquela espada a qual o Senhor havia derrotado através de sua vida? Isso tem um nome na Bíblia: incredulidade. Ele está atrás de algo que o próprio Deus já havia derrotado, utilizando a sua própria vida. Portanto, pão, segundo, espada ou arma. É isso que Davi quer. Veja, Davi está agindo por conta própria. Davi está adotando uma abordagem de diretrizes pessoais para si. Davi em nenhum momento considerou a vontade de Deus. Davi só saiu de forma desengonçada e desordenada, tentando lutar com as suas próprias forças. E sempre que alguém luta com as próprias forças, vai para mais distante de Deus. Note, isso é uma grande realidade na Bíblia. Um abismo chama outro abismo. Quando você está lutando pela sua própria força, quando você está tentando providenciar para si mesmo os seus meios de vida, segurança, pão, arma, você vai para cada vez mais distante de Deus. É isso que acontece no versículo 10. Davi levantou e fugiu naquele dia diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. E aqui está o terceiro evento. Primeiro, pão. Segundo, arma. Agora Davi vai atrás de uma aliança. Qual que é o problema? Davi faz uma aliança com um rei pagão. Veja o que diz a partir do versículo 11. Os servos de Aques, porém, lhe disseram: não é este Davi, o rei da sua terra? Não foi dele que cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que, na presença deles, fingiu-se de doido. Enquanto esteve com eles, riscava as portas da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me doidos para que trouxesseis a este que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar ele na minha casa? Uma série de perguntas retóricas aqui para dizer que Davi não fornecia nenhum tipo de risco. Veja o que acontece. Davi agora ele vai para mais distante. Ele estava aqui na capital, aí ele vai para Nob e agora ele vai para os limites, para limites ainda mais distantes. Ele passa as fronteiras de Israel e vai procurar ajuda junto do rei de Gate, o rei Aques. Para quem não sabe, Gate é a capital da Filistia, portanto, ele era o rei dos filisteus. Davi vai atrás de uma aliança com pagãos. Meus irmãos, isso era expressamente proibido na lei de Moisés. Você não poderia se aliançar com pagãos de nenhuma forma, nem contraindo matrimônio, nem em negócios, nem em amizade, porque o povo de Deus era separado para uma finalidade. E Davi vai agora tentar fazer uma aliança com um pagão. E o próprio Deus já havia julgado os filisteus. E o próprio Deus já havia manifestado a sua ira contra a idolatria dos filisteus. Logo, tentar ser amigo de um filisteu era ser inimigo do próprio Deus. Mas Davi usa aqui aquela ética de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que ao fazer isso, ele estava tentando ser amigo de um inimigo do próprio Deus, Aques. O que acontece é que alguns teólogos chamam de providência silenciosa. Deus não aparece de fato aqui no texto, mas ele está trabalhando silenciosamente. Davi então começa a babar, a arrancar os seus cabelos, a arranhar as portas da cidade e fingir que é um doido. E aí o rei Aques olha para aquela cena patética e diz assim: não, esse homem não oferece risco. E ele perde a chance de matar Davi, inclusive,
Porque depois disso, Davi não apenas teria matado só o gigante filisteu, como também os seus 5 filhos, incluindo Isbi-Benob, que era o gigante de 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Davi, então, se faz de louco. E nós podemos achar que isso foi uma expertise de Davi. Olha só, Davi como ele foi esperto. Olha como Davi foi ágil. Olha como Davi era um sujeito cheio de habilidades. Na verdade, Davi estava apenas expressando uma condição do seu coração. Porque não sou eu quem estou dizendo. O próprio Jesus chamou as pessoas que tentam angariar recursos para si, para garantir alguma segurança na vida, de loucos. Jesus disse uma vez, o sujeito trabalhou muito, ajuntou tesouros, teve uma grande colheita, os seus celeiros já não cabiam mais, e então ele manda demolir os seus depósitos e construir depósitos ainda maiores. E nas palavras de Jesus, à noite o Senhor disse, louco, nesta noite pedirão a sua alma, e o que tu tens em troca? Portanto, aqueles que procuram viver pelos seus próprios meios, com a sua própria expertise, a partir das suas próprias diretrizes, tentando promover para si um meio de vida, não considerando a vontade de Deus, nas palavras de Jesus, são loucos. É isso que está acontecendo com Davi aqui, expressando uma loucura que é fruto de uma incredulidade do coração. Bom, o que eu disse? Quando alguém está agindo por conta própria, ele vai para mais perto de Deus ou para mais longe? Para mais longe. Davi vai da capital para Nob, de Nob ele vai para Gate, e agora ele vai para mais longe ainda. Veja o que diz o capítulo 22, o versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao rei de Moabe, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus quer fazer de mim. Uma coisa importante a respeito desse trecho aqui é que no original, essa palavra Deus aqui, essa expressão que é utilizada por Davi, é Elohim. Elohim é um nome genérico para Deus, não é uma forma carinhosa para se referir ao nosso Deus. É como se nós escrevêssemos mais ou menos, permitam-me aqui generalizar, e com toda generalização gerará uma simplificação, mas é como quando nós escrevemos Deus com letra minúscula para se referir a outras divindades. Portanto, Elohim, embora se refira a Deus, é uma ideia de um Deus distante, de um Deus criador, mas que não se relaciona conosco. E aí ele diz assim, deixe meu pai e minha mãe ficar aqui até que eu saiba o que esse Deus quer fazer de mim. É um tom de um certo desprezo, porque nos Salmos e quando Davi ainda era pastor, Davi sempre chamava Deus de Yavé, que é essa relação de um Deus pessoal, de um Deus que eu conheço, como se fosse uma forma mais familiar para se referir a Deus. Aqui, a incredulidade de Davi é tão expressa que ele usa o termo Deus como Elohim, como uma coisa distante. Vamos ver o que esse Deus quer de mim. Só que Davi nunca perguntou para Deus o que Deus queria dele, né? Nesse momento aqui. Trouxe-os perante o rei de Moabe e ficaram com ele por todo esse tempo, em que Davi esteve neste lugar forte. Atenção para essa palavra, fortaleza em algumas traduções. Essa palavra aqui no original é Matzudá, fortaleza, um abrigo, pode ser traduzido dentro do mesmo campo semântico para abrigo, refúgio, fortaleza. Bom, em quarto lugar, Davi queria pão, Davi queria arma, Davi queria aliança com pagãos, agora Davi quer uma fortaleza, um lugar seguro para se abrigar. E Davi vai até Mispa. Aqui tem uma coisa muito importante. Quem já leu a Bíblia com bastante atenção sabe quem que era de Mispa? Ruth. E o que Ruth tem a ver com essa história? Ruth era uma garota pagã. Era alguém que estava vivendo a sua vida fora de Israel, fora do povo da aliança, não tinha conhecimento de Deus. Até que uma mulher sai de Israel com o seu esposo e os seus 2 filhos, por conta da fome, e vão até Mispa, em Moabe, para procurar comida. Acontece que os seus 2 filhos se casam com 2 pagãs. Uma delas era Ruth.
Só que essa mulher, Noemi, perde tanto o seu esposo quanto os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Acontece que Noemi, então, chega nas suas 2 noras e diz: olha, eu não tenho mais com que sustentá-las, nós sequer somos uma família, pois aquilo que nos unia já se foi, não temos laço de sangue. Voltem vocês para a casa de seus pais, que eu vou voltar para a terra de Israel. Uma das suas noras aceitou essa recomendação, essa sugestão, e disse, portanto, tudo bem, vou voltar para a casa dos meus pais. A outra, entretanto, disse algo que as pessoas têm utilizado até hoje nos casamentos como uma forma romântica de se referir ao cônjuge, mas vale lembrar que foi uma nora dizendo para uma sogra. Ela disse: aonde tu fores, irei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E então elas vêm de Mispa para Israel. Chegando lá, ela encontra o seu redentor, Boaz, um parente distante, que se casa com ela. Eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. E Jessé tem um filho chamado Davi. Tá bom, pastor? E o que isso significa? Veja só. Quando Deus promete lá para o primeiro casal, quando está promulgando as maldições da queda sobre eles, fala sobre alguém que nasceria da mulher e que seria o esmagador de cabeça da serpente. Seria aquele que desfaria as obras de Satanás. E então Deus chama para si um povo com a responsabilidade de que deste povo nasceria o Salvador. Desde Abraão, portanto, Deus está cuidando dessa semente santa, através do qual um dia germinaria naquilo que Paulo chamou de a plenitude dos tempos, e o Redentor seria encarnado. O Deus se tornaria homem. Portanto, Deus chama para si um povo. Esse povo está circunscrito a uma etnia específica. Mas chegaria um dia que esse Redentor rasgaria o véu do templo através da sua morte e ressurreição e atrairia, portanto, um povo reunido de toda tribo, língua e nação, do qual eu e você fazemos parte. Portanto, os judeus, os israelitas, eram o povo de Deus. Mas depois da morte de Jesus, as portas da salvação estariam abertas para gente de todo tipo. Mas mesmo antes da morte de Jesus, Deus já dava prenúncios daquilo que ele disse que faria a Abraão, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus já trazia, eventualmente, alguns pagãos para dentro do povo da aliança. Aconteceu isso, por exemplo, com a prostituta Raabe, que era de Jericó, mas ela creu nos hebreus e, portanto, ela foi inserida no povo de Deus. Aconteceu isso com Ruth. Deus, portanto, traz ela de um ambiente pagão para o povo de Deus, e ela, então, é convertida ao Deus da aliança e inserida na aliança. Inclusive, ela é da descendência, da ascendência de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, o que Deus está fazendo em seu plano é que nesta fase, o povo de Deus é um povo étnico, mas já Deus estava dando indícios do que faria depois da morte de Cristo, trazendo pagãos para dentro do pacto. E um desses casos foi Ruth, e se torna a família da aliança. Portanto, Deus traz ela de Mispa para Israel. E o que Davi está fazendo? Levando a família da aliança. Afinal, Jesus é o filho de Davi, de volta para o ambiente pagão. Os erros de Davi não apenas colocam em risco ele mesmo, mas agora os erros de Davi colocam e comprometem os planos de Deus. Porque assim, quando uma pessoa está em pecado, tentando promover para si um meio de vida, ela não apenas atrapalha a si mesma, mas ela começa a atrapalhar as pessoas que estão à sua volta. Quem mais sofre com a preguiça de um homem letárgico é a sua família. Quem mais sofre com a ira de uma mulher que está sempre encandecida em raiva são os filhos,
é o esposo. Quem mais sofre com os nossos pecados são as pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, Davi agora está comprometendo o plano redentivo de Deus, que estava trazendo pagãos para o pacto. Trouxe Ruth para ser da linhagem do grande rei Jesus. Davi está pegando a família da aliança e levando de volta para um ambiente pagão, porque ele quer uma fortaleza. Até que Deus aparece nessa história. Portanto, Davi quer, primeiro, pão, arma, aliança e fortaleza. E aí Deus aparece agora objetivamente na história. Como se Deus dissesse assim, bom, acabou a brincadeira. Acabou, lá no Brasil nós diríamos a patifaria, acabou a bagunça. Agora você vai voltar a fazer o que eu mando. Veja o que diz o versículo 5 do capítulo 22. O profeta Gade, não confunda com Gate, que é a capital. O profeta Gade, esse profeta foi muito importante na carreira de Davi. Porém, e sempre que tem um porém, um entretanto, um contudo, um mas, que é uma expressão no português, no Brasil nós chamaríamos de uma conjunção adversativa, ok? É sempre importante. Porque se uma coisa que tiver antes for ruim, o porém significa que vai vir uma coisa boa. Se a coisa que estava sendo dita era boa e veio um porém, aí você pode ficar triste que vai vir uma notícia ruim. Aqui, no caso, é boa. O profeta Gade, porém, disse a Davi. Então, aqui, denota-se que tudo que Davi estava fazendo estava errado. Não fiques neste lugar forte, ou não fiques nesta fortaleza. Vai e entra na terra de Judá. Meus irmãos, Davi poderia ter argumentado com o Senhor, dizendo assim, o que eu vou fazer na terra de Judá? Lá eu sou vulnerável. Eu não sei se o senhor viu aí na sua onisciência, mas tem um rei querendo me matar. Tem um alvo nas minhas costas. Se eu for até Judá, eu estarei frágil, eu estarei em um lugar instável, eu estarei num lugar onde eu estou correndo riscos de vida. Por que é que eu deveria ir dormir no vizinho que quer me matar? Eu estou fugindo, Deus, porque eu quero garantir o seu plano, inclusive. O Senhor disse que faria de mim um rei. E agora o rei está querendo me matar. E eu estou apenas garantido que eu vou estar em segurança para quando o Senhor quiser cumprir o seu plano. Ao que Deus poderia ter respondido para Davi. Davi, quem garante a sua segurança, quem garante a sua vida, quem sustenta os seus passos, sou eu. Às vezes nós somos como Davi, que lutamos pelas nossas próprias forças, que tomamos decisões não baseado em Cristo e na sua palavra, mas tomamos decisões a partir daquilo que achamos que é bom para nós. E com isso, estamos sempre indo para mais longe e mais longe da vontade de Deus para as nossas vidas. Até que Deus apareceu para Davi e disse, volte para a terra de Judá. Porque o lugar mais inseguro, aparentemente, comigo, é o lugar mais seguro que se pode estar. Deus, Ele gosta de nos levar para esses lugares de instabilidade. Senhor, mas aqui eu sou frágil, mas aqui eu sou vulnerável, aqui eu estou exposto. É justamente nesses lugares que Deus mostra o quanto Ele cuida de nós. E o texto diz, assim, Davi saiu e foi para o bosque do Herete. Se você olhar no mapa, você perceberá que Davi foi viver do lado do palácio de Saul. E aí, eu fico imaginando o receio constante de Davi. Mas foi exatamente ali aonde o Senhor provou que Ele é quem garante a nossa subsistência. Davi reconheceu isso. Nós estamos em 1 Samuel 22. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 22, estará escrito o seguinte, estas foram as palavras que Davi cantou ao Senhor
depois de Deus tê-lo livrado das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. Veja só, estas são as palavras que Davi cantou ao Senhor depois de Deus tê-lo livrado. Não foi a expertise de Davi, não foi a habilidade de Davi de fingir de louco, ou de mentir, ou de fugir. Quem livrou Davi? Deus, das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. 2 pontos, como que começa a música que Davi cantou ao Senhor? Yavé, agora ele não chama mais Deus de Elohim, ele volta a chamar Deus de Yavé, de forma pessoal. Ele diz, Yavé Rabamatsudah, Jeová é a minha fortaleza. Davi reconhece que é o Senhor que é a nossa fortaleza. Ele foi até Mispa dizer que precisava de uma fortaleza. E a mesma palavra agora é utilizada na canção para dizer, o Senhor é a minha fortaleza. É Deus quem sustenta as nossas vidas. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual é o tipo de instabilidade que você está enfrentando, mas eu sei que tem um Deus que zela por nós, que cuida de nós, e Ele está atento a absolutamente tudo o que nós vivemos. E mesmo de forma silenciosa, a sua providência tem nos mantido firmes. Portanto, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos tomar atitudes presunçosas, arrogantes, atitudes que sejam ilegais de acordo com a lei de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Há alguém superior a Davi, o nome dele é Jesus Cristo. Há alguém que não negociou os seus princípios, pelo contrário, ele não fugiu para se safar. Ele encarnou justamente para o lugar onde ele era mais vulnerável. Ele se despiu da sua glória e veio para cá. Ele não fugiu da vontade de Deus, antes cumpriu-a toda. Jesus não temeu pela própria vida. Inclusive, diante de Pilatos, ele dissera, eu poderia clamar ao Pai, e uma hoste de legião de anjos viria até aqui e me salvaria. Mas essa não é a vontade dele. Foi Jesus quem disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou voluntariamente. Jesus não foi alguém que lutou com os seus próprios meios. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não foi alguém que, mesmo temendo a ira de Deus, disse, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça em mim a sua vontade. Nós temos um Davi superior. Este sim, aquele rei, o qual o reinado não tem fim. Não um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que é o próprio Deus. É a Ele que nós louvamos e Ele que é o nosso exemplo de dedicação e de prática constantes. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas que nós dependemos exclusivamente da Tua vontade e da Tua obra e que a Tua providência tem nos alcançado dia após dia. Livra-nos, ó Pai, daquelas coisas que nós fazemos de forma ilegal, daquelas coisas que nós fazemos que é contrário à Tua lei, daquelas formas desengonçadas que temos de tentar garantir para nós um lugar seguro, segurança financeira. Livra de nós, ó Pai, todas essas artimanhas, livra-nos disso, Pai. Para a Tua glória é que nós pedimos todas as coisas. Nos dê um lugar de resignação e de aceitar a Tua vontade para as nossas vidas. Em Cristo oramos agradecidos. Amém. Amém.